boa noite. Estamos chegando com mais um MQV Paraíba Live, né? E hoje nós vamos entrar aqui daqui a pouco com a pastora Sulamita Ferreira. Nós vamos falar de vida sentimental. Amor, entreguei meu coração, me apaixonei. Quem já não se apaixonou, né? Claro, você que é casada e você que é solteira, já se apaixonou? Já gostou de alguém? Já amou? E nós vamos falar dessas coisas hoje, em nome de Jesus. É um assunto que parece ser tão clichê, mas não é, porque isso faz parte da nossa vida. E a gente precisa, né, entender essas coisas. Deus, ele se interessa por tudo na nossa vida. E a gente não pode negligenciar isso, até porque eu creio que é uma das áreas mais importantes. Claro, nossa salvação em primeiro lugar, mas ter um casamento, ter uma vida sentimental resolvida, isso faz parte da salvação, isso faz parte do plano de Deus, sim. Isso faz parte, sim, de um amor maior, de uma dedicação, de um serviço, de um amor, de uma entrega. Porque o maior relacionamento de amor que a gente sabe é o de Jesus para com a sua igreja, né? Jesus amou a sua igreja a ponto de se entregar por ela. Então nós precisamos entender dentro desse relacionamento de Jesus para conosco, a igreja, o que isso nós podemos tirar para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, para nós, né? No caso vocês, eu já casei, mas quem aí está solteiro é em busca da sua metade, né? Da sua outra pessoa, da sua pessoa, enfim, a pessoa certa, enfim, conforme dizem aí, a gente se basear no relacionamento de Jesus e a partir de então a gente ser feliz, né? Porque deu certo, glória a Deus, deu certo, Jesus se entregou pela igreja e nós estamos aqui em nome de Jesus. Sei que muitos ainda precisam entender esse amor, né? E é o que a gente vai falar hoje. Deixa eu colocar meu fone aqui, eu vou abaixar o som. E aí alguém diz assim... Aí alguém diz assim, ah, mas esse assunto é só para solteira? Olha, as casadas, elas pegam... Deixa eu colocar aqui, mas espera aí. Elas pegam como... Opa! Elas pegam como testemunho, como posso dizer... experiência, né, para suas filhas, embora elas já tenham a delas. Elas podem contar o seu testemunho, falar de como foi, né? Yara, minha amada, gente, a Yara é uma bênção, ela é pastora, psicóloga, minha amigona, nós nos conhecemos na Igreja Internacional da Graça de Deus, lá em São Paulo, há muitos anos, e ela vai estar aqui sábado nós vamos estar aqui para falar sobre depressão, ansiedade e depressão nos dias atuais. Ela tem formação de psicologia, ela é psicóloga, atua nessa área, né? Embora ela atua mais na parte organizacional, mas muito tem para nos trazer assim grandes conhecimentos. E é uma mulher de Deus, uma mulher da fé, e certamente vai ser um bom papo também sábado, só que sábado é um pouquinho mais cedo, às 5 horas da tarde, tá bom? 5 horas da tarde, sábado aqui com a pastora Yara Moura, psicóloga também, para falar sobre ansiedade e depressão nos dias atuais. Vamos entender melhor sobre isso, tá? Mas vamos chamar a nossa convidada? Ela já tá por aí já, que eu já vi. Deixa eu colocar aqui. Vamos chamando as amigas, eu creio que esse assunto tem muita conversa em uma hora, porque, né, uma live muito extensa também, mas a gente vai tentar resumir aqui. Eu tô chamando já ela já. Deixa eu colocar aqui. Pastora Sulamita! Tá me ouvindo? Tô ouvindo. E as irmãs estão me ouvindo? Estão ouvindo a pastora Sulamita? Ah, o seu rostinho aí, tá tudo jóia. Tá tudo bem? Tá, tudo bem, pastora. Glória a Deus. E esse assunto, né, pastora Sulamita? A gente já conversou hoje um pouquinho para falar sobre vida sentimental. E é um assunto muito extenso, muito longo, tem muita coisa. Mas eu disse para a senhora que o Senhor tinha me direcionado lá em Gênesis, né? Onde nós temos aqui também um caso de amor muito importante, que foi Gênesis 24, quando Abraão pede para buscar uma mulher para Isaac, né? E não poderia ser qualquer uma. Ele tinha uma visão
para o seu filho. Só alguém que tem uma promessa tem essa visão. E o Isaac era a própria promessa, então não podia ser qualquer pessoa. Então, quando eu falo qualquer pessoa, não é desmerecendo ninguém, mas é entender dentro do plano de Deus, né? De tudo aquilo que Abraão já tinha ouvido, de tudo aquilo que Abraão já tinha escutado, ouvido de Deus, ele sabia muito bem qual era a direção que Deus estava dando para a sua família, para a sua genealogia, porque também não dá para pensar só no tempo agora, né? A pessoa namora, não dá para a pessoa pensar agora. Ela tem que pensar que o namoro cristão, nós estamos falando disso, o namoro, né, na verdade, ele deve ser dessa maneira, namorar com objetivo. É claro que pode ser que você vá conhecendo a pessoa e não seja, mas pelo menos tem que ter um objetivo, né, pastora? Não dá para namorar assim, sem objetivo, até porque Abraão foi buscar uma mulher cujo seu filho, ele já sabia o que Deus tinha para a vida dele e o interesse dele também de perpetuar tudo aquilo, né, em gerações, o que Deus tinha falado para ele, da grandiosidade que Deus ia fazer, né, do quanto Deus ia crescer a sua família, e é lógico que ele precisava ter aí uma nora, né, uma mulher que tivesse essa visão também para esse crescimento. Fala um pouquinho disso, pastor. É verdade, pastora. Como a senhora já adiantou muita coisa, o plano de Deus para nossa coisa aqui, tem muita coisa. O plano de Deus para a nossa vida tem que estar em primeiro lugar, né? Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Quando Abraão pede para buscar uma esposa para Isaac, tem que ser uma pessoa, né, como a senhora disse, uma nora abençoada, uma nora cheia do poder de Deus, da glória de Deus, né, para que ela pudesse também ali somar a vida de Isaac, né, dentro desse relacionamento, dentro desse casamento, para que eles pudessem frutificar, né, o filho de Abraão, né, até eu acho bonita aquela parte quando o servo ora, né, e ele pede a direção ao Senhor e Deus responde como ele fala com ele, né? A gente vê como Deus ele é lindo, né? Como Deus ele é tremendo, como Deus ele se preocupa com nós. Então assim, quando nós priorizamos o Senhor, então o servo vai naquela missão e ele sabe que não pode ser qualquer pessoa, né? Como a senhora disse, não é desmerecendo ninguém, mas para cada pessoa existe uma pessoa especial, existe a pessoa certa. E a gente precisa entender isso dentro do plano de Deus, dentro da palavra do Senhor, né? A senhora falou, pode terminar, pastor, pode terminar. Mesmo sendo uma pessoa assim que já é cristã ou uma pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus, ela precisa entender que o casamento ele é algo abençoado por Deus. Então tem que vir realmente da direção do Senhor. Né? Ela tem que entender que aquela pessoa, eu sempre falo para as minhas amigas, ela vai viver o resto da vida com aquela pessoa. Ela está casando, como a senhora disse, com um propósito. Ela está casando, né, não por casar, não por achar assim, eu vou ficar para titia, não, eu preciso casar, não. Você tem que casar certo e casar com um propósito, porque eu acredito que Deus une com propósito. Sim, Deus une as pessoas com propósito. A senhora falou de uma pessoa certa, né? Porque eu já vi tantas coisas a respeito disso. É claro que a gente fica com a palavra de Deus. Travou aí, né, pastora? Travou, voltou? Voltou? Oi, pastora, tá me ouvindo? Eu acho que deu uma travada, pessoal. Deixa eu ver aqui. Voltou, deu uma travada. Voltou. A senhora... tá ok. Aí, pastora, a senhora diz assim, a pessoa certa. Eu já ouvi muita coisa a respeito disso. Mas será que tem a pessoa certa? Pessoa certa não é a pessoa perfeita, não é? Tem diferença, né, pastora? Porque assim, verdade. Uma pessoa certa não significa ser uma pessoa perfeita. Todos nós temos defeitos. Então, se você também ficar em busca de uma pessoa perfeita, é capaz de você ficar para tchutchã mesmo. Por quê? Porque não existe gente perfeita, mas uma pessoa certa, a gente acredita. Por quê? Uma pessoa que vai ter ali o propósito, a mesma visão, né? A mesma direção que você está tendo, ou no mínimo te entende em muitos aspectos, talvez não 100%, mas em muitos aspectos você se encaixa. Então, nós não estamos falando de uma pessoa perfeita.
e sim de uma pessoa certa, porque talvez a pessoa está até namorando. É verdade, pastora. É claro que você vai orar e Deus vai mostrando, né? Tá A senhora travando. acredita, Deus ele vai, através do namoro, Deus ele vai mostrando isso para a pessoa, ele vai dando sinais. Ela está ouvindo? Travou um pouco aqui. Eu não ouvi essa. A senhora acredita que Deus vai dando sinais no período do namoro, no período do noivado? Deus vai dando sinais? Sim. Dessa pessoa certa? Sim, pastora. Pegando aí, quando a senhora diz, a pessoa certa não é a pessoa perfeita. Muitas das vezes as pessoas, elas criam essa questão de um príncipe encantado. Isso não existe, né? Que vai ser a pessoa perfeita, que a pessoa não tem defeito, que vai ser aquele conto. Isso não existe. Né? A pessoa, ela é de Deus, ela vai sendo aperfeiçoada pelo poder de Deus, mas perfeita nós não somos. Todos nós temos defeitos, mas nós amamos o Senhor e procuramos agradá-lo em tudo. Então ela precisa entender que essa pessoa, ela tem que estar na direção de Deus. E claro, o namoro, aquela parte... Oi, pastor, deu uma travada aí. Ai, Jesus, abençoa. O papo é muito bom, tem muito conteúdo. A gente está correndo aqui para ver se a gente chega aí em muitos aspectos que a gente conversou à tarde. Foi um papo muito gostoso. A gente conseguiu reunir ali muita coisa que a gente quer passar para vocês aqui. Travou, pastora? Fala aí, minha querida. Deixa eu voltar. A pessoa certa, como a senhora falou, não é a pessoa perfeita. Né? Não existe a pessoa perfeita. Nós somos imperfeitos e nós precisamos entender que nós temos que estar na direção de Deus. E claro, o período da oração, o período do conhecer a pessoa, Deus vai dando sinais sim. E você pode sim colocar também tudo isso à prova diante de Deus, como fez o servo lá de Abraão, né? Quando ele orou ao Senhor e Deus deu resposta. Então você vai orando. Até tem um livro que ele muito me ajudou para eu casar, a Escolha do Cônjuge, que a Graça Editorial publicou. E ela dá alguns sinais, ele dá alguns passos que a gente precisa achar na outra pessoa. Se a gente quer casar, se a gente pretende viver com aquela pessoa, a gente precisa observar alguns preceitos importantes na vida da pessoa, para que no final você não sofra, você não caia, né, na ilusão que ficou Sansão. Né? Que a pessoa não fique ali naquela ilusão, depois que casar, o mundo vai desmoronar. Por quê? Porque ela não buscou esses preceitos em Deus. Ela não começou a conversar com o Senhor e a entender, porque Deus vai mostrando. Deus, ele mostra, na verdade, o nosso coração. A Bíblia diz em Daniel que Deus revela o profundo e o escondido. Então, se nós orarmos ao Senhor, Deus, ele vai mostrando quem é a pessoa, e se aquela pessoa é a pessoa certa, para ela. Se a pessoa que ela ora ao Senhor, para que ela possa viver com essa pessoa até o dia que Jesus chamar. Então, eu acho muito importante a pessoa... Pode falar, pastor. Eu acho muito importante a pessoa... Coisa, né, pastor? Envolve tanta coisa. Entendeu? Eu vejo assim, pastora, existem sinais, ou seja, existem estruturas que são inegociáveis. Ou seja, tem que ter aquilo ali. Se a pessoa não tiver aquilo ali, ela não tem o carimbo. Ela não, né? Tem coisas que são muito já na cara que realmente a pessoa não tem o temor ao Senhor, por exemplo. Já dá para perceber logo de cara. E tem outras coisas que é da nossa personalidade, que é do nosso jeito. Às vezes eu, por exemplo, sou uma pessoa muito extrovertida, né? Tá? O meu marido também é muito extrovertido, muito brincalhão. Então, eu não sei se, de repente, uma pessoa mais tímida, né, que prende, que poderia me prender, essa minha personalidade. Mas não significa que uma pessoa alegre ou uma pessoa mais tímida não seja de Deus. Ela é de Deus porque ela guarda o mandamento. E como que eu sei? Pelos sinais, não é isso, pastora? E aí a gente vai tendo os sinais. Então, assim, personalidade não mede santidade, gente. Às vezes a pessoa acha que a pessoa é muito sorridente, que a pessoa não é de Deus, que a pessoa não é santa, não tem nada a ver. E também não pense que a pessoa é muito quietinha, que é o mais santinho, também não tem nada a ver, né? Porque Deus conhece o coração, não é isso, pastora? É verdade. Cada um tem seu jeito, né? E Deus, como a senhora disse, tem pessoas mais extrovertidas, tem pessoas mais caladas, e isso não quer dizer que ela não seja do Senhor.
Né? Isso não mede diante da Tem pessoa. sinais que mostram se ela se mede. Agora tem espíritos que você precisa realmente descobrir isso em Deus. Pessoas que aparentam uma coisa, mas na verdade elas são outras. Na verdade são lobos. São lobos devoradores, né? Assim, ela tem uma aparência de piedade, mas ela não é nada daquilo. Então, como é que eu descubro isso? Na oração. Né? Observando, porque a pessoa ela vai dar sinal. A máscara não fica muito tempo. A maquiagem também não fica muito tempo. Então, a pessoa precisa orar ao Senhor para que Deus mostre a ela. Para que ela não vai casar enganada, porque Deus ele mostra. Se você ora, se você clama ao Senhor, se você realmente leva aquele período de oração, aquele período de namoro a sério, em oração, Deus ele vai te revelar. Por quê? Porque é importante ressaltar nisso que a gente está falando, para que você não case com a pessoa e depois você descubra quem ela é depois que você casar. E aí é uma pessoa totalmente diferente, que vai apagar o teu brilho, vai amarrar o teu espírito. Por exemplo, eu gosto muito de um exemplo que tem nesse livro, A Escolha do Cônjuge. Uma moça, chegou um rapaz na igreja, ela já era cristã, e esse rapaz era novato, né? O autor, ele relata no livro. E aí ela se encantou, queria casar, o pastor chamou e disse para ela que aquele rapaz não serviria para ela, né? O anjo da igreja. E aí ele explicou, né? Ele disse assim, se você... de Deus, né? Ele teve discernimento. Ele disse assim, se você subir num lugar mais alto, né? Se eu subir num lugar, você subir num lugar mais alto e tentar puxar ele, você não vai conseguir. Mas se você estiver nesse lugar alto e ele puxar o seu braço, rapidamente você vai cair no chão. Então, é isso que acontece. Quando a gente não observa, quando a gente não ora, né? É difícil você trazer a pessoa ao seu nível. É difícil você trazer uma pessoa que muitas vezes ela não tem o temor do Senhor. Ela está ali como lobo, né? Ela tem um interesse. Ela quer namorar, ou ela quer casar, mas ela não tem o temor de Deus no coração. E é importante você entender isso e ouvir, né? Eu estava até lendo Provérbios, que diz que o sábio, ele ouve o conselho. Então, aquela moça, se ela foi sábia, ela ouviu o conselho do pastor. Porque muitas das vezes a gente aconselha e as pessoas acham que a gente tem algo pessoal, ou acha que a gente não quer a felicidade da pessoa, mas não é isso. É o discernimento. Porque as pessoas vão dando sinais. Então, o que é que o pastor quer dizer? A pessoa às vezes está... Desculpa, pastor. Às vezes a pessoa está tão envolvida, né? Está envolvida naquela paixão. E paixão é uma coisa muito perigosa, porque a paixão, ela cega, né? E o amor é uma coisa mais tranquila, né? O amor é uma coisa mais racional até mesmo. Porque o amor, você sabe que tem que amar e cuidar, você tem responsabilidades. A paixão não, é aquela coisa ali desenfreada, que você quer estar com a pessoa tal, e você abre mão de um monte de coisa que tem valor para você. A senhora está falando disso, eu não vivenciei isso na minha vida, mas eu assisti isso. Eu vou falar por alto, assim, porque a gente não está aqui para falar de ninguém, mas eu era coralista e regente de um coral lá em São Paulo, e uma moça, né, que trabalhava, que cantava junto conosco, e ela conheceu um determinado rapaz na igreja. E essa moça era avivada, era ativa, e que tinha sonhos para com o ministério, evangelizava, ajudava, é mais ou menos aquilo que a gente estava falando de tarde, né? E de repente, este rapaz, ele era um homem de Deus, ele não era um homem fora da palavra, né? Ele era um homem de Deus. Mas ele disse que, na visão dele, mulher não fazia a obra de Deus. Mulher não, na visão dele, embora nós estamos numa igreja que nós duas aqui somos pastoras, né? Verdade. Temos várias líderes aqui, tudo, então a gente não tem essa questão aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós respeitamos outra igreja que tenha, mas aqui a gente não tem. Mas tinha um rapaz lá dentro, inclusive era auxiliar, que tinha essa visão. E ele disse isso. E realmente ele tirou ela do seio ali da onde nós estávamos, no ministério. E aí depois eu não sei mais o que aconteceu, se casou, se não casou. Mas eu lembro que ela andava perambulando, namorando com ele, com semblante triste. A senhora falou desses espíritos sugadores. De repente é uma pessoa assim que não é a pessoa certa, né? Porque é uma pessoa que não está de acordo com aquilo que Deus tem para com você. Porque uma coisa eu falo, solteiras, agora eu digo das solteiras, daqui a pouco nós vamos chegar nas divorciadas, nas viúvas, mas eu digo para você, a Bíblia diz assim, ó, que os solteiros cuidam das coisas do Senhor.
Mas enquanto você vai cuidando das coisas do Senhor, Deus vai mostrando para você o que Ele tem para a tua vida, né? O que Ele tem, se é uma chamada. Por exemplo, eu recebi a minha chamada, eu era solteira. Eu fui ordenada pastora, eu era solteira ainda, né? E o meu esposo já me conheceu já na obra. Obviamente que ele também é da obra. Isso facilitou muito, né? Não estou dizendo que não possa acontecer, mas isso facilitou muito para mim. Mas é um homem que entende o meu trabalho. Tanto é que eu estou aqui 10h30 da noite, ele está com as meninas lá para eu poder fazer aqui a obra de Deus. Que isso para mim é a obra de Deus. E aí, então assim, tem essa questão também, né, pastora? A gente precisa conhecer. Ah, ele é de Deus, ele é santo, ele é um homem de Deus. Mas às vezes não está de acordo com aquilo que Deus tem revelado à pessoa, né? E isso é muito complicado. Às vezes diz a respeito da carreira, diz a respeito de um sonho, de um projeto, alguma coisa assim. Fala um pouco disso, pastor. É verdade, pastora. Isso é muito importante, né? Tanto para nós que somos pastoras, era uma preocupação minha também, antes de casar, né? E acredito que de muitas aqui. Então, as solteiras, né, que pretendem casar, que fazem a obra, precisam observar isso. Não é só estar dentro da igreja. Ah, o rapaz é da igreja, é de Deus, vai dar certo. Não, você tem que orar. Porque às vezes aquela pessoa é de Deus, mas é uma pessoa de Deus para ser o teu irmão em Cristo, e não o teu marido. Sim. Né? Não é porque ele está na igreja, porque ele toca, ou porque ele prega, ou porque ele louva, que ele é a pessoa para você. Você tem que orar a Deus. Você tem que realmente buscar de Deus. Porque é algo muito sério. Casamento é para o resto da vida. Para que você não viva amargurada, com o coração dolorido. Por quê? Porque você tem ideais. Principalmente as irmãs que fazem a obra, obreiras, né, pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus. Precisa ter cuidado com isso. Porque você quer progredir. Você pensa em casar para encontrar uma pessoa para somar com você. Não necessariamente um pastor, né? Mas às vezes você é um obreiro, então vamos dar um exemplo, você é um obreiro e você quer casar, então você tem que orar a Deus, porque você já faz a obra do Senhor, você já está ali debaixo, né, de uma autoridade espiritual, você já está ali fazendo algo tão excelente para o Senhor. Então você precisa ter cuidado para que você não encontre uma pessoa que não tem o mesmo ideal, a mesma visão que você tem. E aí esse espírito vai amarrar você, e aí você não vai poder desempenhar e servir ao Deus que você ama da forma que você gostaria de servir. E aí vai desencadear, dentro desse casamento, muita frustração, muitos problemas. E a gente não está falando aqui de alguém que está casando com alguém que não é da mesma fé. A gente está falando aqui de pessoas que estão casando com pessoas da mesma fé, exatamente, porém que têm objetivos diferentes, que têm uma visão diferente. Então, de repente, é alguma coisa, por exemplo, eu não teria como casar com uma pessoa que dissesse para mim assim, ou a obra ou eu, né? Eu entendo que é o meu chamado, é o que Jesus me deu, e eu sei que Ele vai me cobrar por isso, né? Verdade. E eu não teria como, eu não abriria a mão, porque eu abri mão de tantas coisas na minha vida e de repente não abriria a mão do meu chamado, isso que eu quero dizer, né? Então Deus colocou realmente a pessoa que é da obra, né, no meu caso, mas poderia até não ser, mas que entende. E entender, que abrir mão de muitas coisas, enfim, e entender, né? É claro que a gente tem o nosso papel, como nós falamos ontem aqui, de mulher, de esposa, tal, de mãe, etc. Que isso é assunto até para outro dia, mas a gente tem aqui o nosso chamado. E aí você tem que entender, conhecer uma pessoa que tem essa visão também com você. Né? Ele já tem fé de Deus, ele conheceu a Cristo, mas que tem essa fé com você, porque senão você vai sofrer. Vai ter realmente um conflito muito grande e uma frustração que vai ficar contigo. E quando diz respeito de chamado, é uma coisa que eu acredito que nada substitui. Porque chamado é uma coisa que vem de Deus. Então nada substitui, né? Isso deve ficar um buraco. A senhora falou da Rebeca e do Eliezer que foi buscar lá na fonte. E aí ele faz uma oração. E ele, antes de fazer essa oração, ele chega exatamente na cidade e ele pergunta qual era o lugar onde as moças que pegavam água se reuniam, né? Isso também é importante, né, pastora? Porque tem gente que às vezes também quer buscar as coisas no lugar errado. Diz sobre isso para mim. É verdade. É verdade. Você... Ele casamento é um lugar numa fonte, né? Onde as moças realmente tinham... ele foi no lugar certo, né? Ele procurou se informar. Então, às vezes, você precisa entender que você está procurando uma pessoa para
somar com você, para você fazê-la feliz e ela te fazer feliz. Então você não vai encontrar essa pessoa amada. Travou. Travou. Peraí, que vai voltar. Vai voltar, vai voltar. O papo é muito bom. A gente quer correr aqui para falar de outros assuntos que a gente falou à tarde. A pastora travou. A senhora está me ouvindo? Voltou. Voltou? Ouvindo agora. Tá certo. Assim, nós não vamos encontrar, né, a fonte, né, a Bíblia diz que Jesus, né, Jesus ele é, sem ele nada poderemos fazer. Né? Então ele foi ali na fonte, onde as mulheres estavam, as moças estavam, para procurar. Então, não é em qualquer lugar que você vai encontrar essa pessoa. E você precisa ter todo esse cuidado de saber onde encontrar, quem é aquela pessoa. Né? Eliezer, ele procurou saber, ele se informou. E isso também são coisas que você pode também procurar saber com as pessoas, por exemplo, na igreja. Quem é aquela moça? Né? Quem é o parentesco dele? Há quanto tempo está na igreja? Né? O que aquela pessoa faz? Você pode educadamente procurar informação e principalmente buscar em Deus. Porque Deus vai te revelar aquilo que o homem ele não revela. Aquilo que está ali, né, oculto. Então Deus ele vai te mostrar. Então não é realmente qualquer lugar, porque você não está procurando qualquer pessoa. Quando a gente fala qualquer pessoa, né, é para você não encontrar a pessoa errada. Até uma vez eu ouvi um missionário dando um conselho aos pastores jovens. Ele dizendo assim: vocês precisam orar com quem vão casar, né? Porque a moça que vai casar com vocês, se vocês forem para o Nordeste, ele até falou assim, né? Se precisar, dormir no chão. Não é? Ele falou assim, faz um tempinho, mas eu achei interessante o conselho do missionário. Por quê? Sim. Você precisa saber encontrar isso. Ela está disposta a dormir no chão, a passar, às vezes, as lutas que a obra ela tem. Então, como a senhora disse, ter a mesma visão. Né? Quando Eliezer foi lá... quando Eliezer foi, né? Ele entendeu que Rebeca não era qualquer moça. Né? Ela era realmente uma moça especial para o filho do seu Senhor. Então a gente precisa entender isso. Você tem um valor, mulher de Deus ou homem de Deus que está aqui, solteiro, nos ouvindo, você tem um valor. Né? Então você precisa encontrar uma pessoa para que ela possa te fazer feliz, uma pessoa que ela possa te dar alegria, te dar tranquilidade, que possa somar, que vocês possam compartilhar da mesma visão, compartilhar visões espirituais, experiências espirituais, né, que vocês possam viver para o Senhor, que isso é maravilhoso. Isso não tem, irmãos, nada que pague, né? Isso não tem, às vezes pode assim vir as lutas, mas se você tem paz um com o outro, vocês vão vencer qualquer batalha. Se vocês têm Jesus e se vocês têm paz entre vocês, apesar de qualquer luta que se levante, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela de ordem na saúde, vocês vão vencer juntos. Então é importante, como a pastora falou, né, Eliezer foi lá e ele procurou saber onde as moças iam. E ele foi lá na fonte. E aonde que você está observando? Aonde é que você está procurando essa pessoa? Né? Não é em qualquer lugar, não é na rua. Porque às vezes assim, no exemplo de Eliezer, e a gente vai entender aqui, ele estava buscando uma moça que pegasse água e servisse, né, os seus camelos, tal, com cântaro. Aí ele não poderia ir para o campo, ele teria que estar no pé da fonte. E às vezes a pessoa está no lugar errado, né? Está olhando para a direção errada e quer que dê certo. Eu sei que há situações que alguém pode dizer assim, mas eu conheci alguém na igreja, mas é tudo que a gente está falando. Esse lugar não é um lugar físico, mas é um lugar assim, como que eu posso dizer? São situações, são pessoas, são comportamentos, tudo isso que você tem que avaliar, né? Eu até ouvi já, isso não está na Bíblia, mas se você observar como o rapaz trata a sua esposa, né, a sua mãe, é muito indício do que como ele vai te tratar. Assim também o rapaz, como a moça trata os seus pais, assim é muito indício do quê? Não estou dizendo que ser, mas é muito indício. Então tem até uma brincadeira que fizeram uma vez, falaram que o rapaz tinha batido na mãe, não sei o que, e a moça, por alguma razão,
como se diz, mas você fez isso, peça perdão, quer dizer, não tem coisas que são irreversíveis. Se o cara É. bateu na mãe, então certamente vai bater nela, né? Se o cara fez um mal em casa ou não tem um bom comportamento, certamente em casa também vai ter. Então são situações assim que a pessoa tem que observar o tratamento, o jeito, se a pessoa é econômica, se a pessoa não é, todos esses detalhes que tem a ver com aquilo que você quer para a sua vida, né? Então, Eliezer, ele teve essa sabedoria de Deus, de saber, não, se eu quero uma moça que vai dar água para os meus camelos, então eu tenho que estar na fonte, eu tenho que estar no lugar certo, e eu tenho que observar tudo o que ela faz. E ele foi observando, né? Cada ato dela, cada situação, ele ia observando, observando, e a história é longa, mas ele pôde constatar ali que era realmente um sinal de Deus. Então, Deus dá sinais, né, pastora? Travou aqui de novo, gente. Vou voltar aqui. Travou, pastor. Volte, volte. Esse papo tem muita coisa, né? E a gente vai falar ainda de Ruth e Boaz, que seriam para as mulheres viúvas, separadas, que conheceram a Cristo após muitas situações na sua vida e que podem tornar a sua vida sentimental. Voltou? Deixa eu entrar aqui de novo. Travou tudo lá, peraí. Eu vou chamar a senhora de novo, pastora. A senhora entra aí, pastora, para eu vê-la. Isso. Entre de novo, pastora. Entre de novo aí. Pastora Sulamita. Entre que eu chamo a senhora. Isso é muito importante, né? E aí a gente quer falar, a gente está falando muito dessa primeira parte das solteiras, a exemplo de Rebeca, né? E assim também seriam os rapazes, caso tenha alguém aí, algum homem. Mas a gente vai falar também dessa outra pessoa, né? No caso, uma outra mulher que queira aí restituir a sua vida sentimental, que lá atrás, né? Quando não conhecia a Cristo, ou até mesmo não deu certo por alguma razão, uma situação, e hoje ela se vê, de repente, numa situação que, eu não tenho mais chance de ser feliz. Não, é possível, sim, é possível. A Bíblia diz que o viúvo pode casar. E aí é claro que tem muita gente que tem dúvidas a respeito, não dá para a gente tirar dúvidas aqui, mas dá para a gente dar um panorama geral de que certamente, de acordo com aquilo que te aconteceu e tudo novo se fez, né? Então Deus ele tem sim essa nova chance para que você possa restituir a sua vida sentimental. Deixa eu ver aqui a pastora, vou chamá-la aqui. É tão bom, né? Eu tenho feito essas lives, eu creio que vai te ajudar, está te ajudando aí. Não estou achando ela aqui, não. Pastora Sulamita, volte, volte. Estamos aqui no teu aguardo. Estou procurando ela aqui, ela não está online. Deve ter tido algum problema lá. Ao vivo é assim, né, irmãos? Ao vivo é dessa maneira. Eu peço que a senhora entre de novo, pastora. Essa semana eu estava fazendo uma live com jovens e acabei abordando um assunto que é muito pertinente ao que a gente está falando. Em João 10, em João 10, 30, a partir do versículo 20, 25, mais ou menos, né? No 30, Jesus fala. Do 25 em diante, Jesus estava numa situação em que os fariseus queriam pegá-lo. E questionaram ele, perguntaram, e Jesus diz assim: se vocês realmente soubessem quem eu sou, se vocês fossem minhas ovelhas, vocês saberiam ouvir a minha voz. E uma coisa muito importante na vida sentimental, eu digo aí para solteiras, pastora Sulamita, estamos no teu aguardo, entra aí. É você não precisar dar prova de nada. Jesus ainda não tinha sido crucificado, a sua missão ainda não tinha sido cumprida, e ali estavam os fariseus de conversa e querendo que ele falasse. Se você é o filho de Deus, então revela esse jogo logo, né? Trocando em miúdos aqui, ela entrou. Deixa eu chamá-la aqui. Aí eu quero até comentar com ela esse assunto que foi
que a gente vai começar a entrar agora nessa questão. Travou tudo aí, hein? Travou tudo, mas a senhora entrou, que bom, fico feliz. Pastora Sulamita, enquanto a senhora estava vendo aí a internet, a gente falou dos sinais, né? A gente pode resumir, acho que a gente pode dividir essa live em 3 partes, porque a gente ainda quer falar de Ruth e Boaz, a respeito das mulheres que tiveram essa segunda experiência, né, já com Cristo, casaram, né, e tiveram, de repente, uma segunda chance de refazer suas vidas, né? As viúvas, as separadas, divorciadas. Ah, mas separado pode? A gente não vai responder nada aqui, porque o assunto é muito extenso, mas uma vez que a pessoa conheceu a Cristo, tudo novo se fez, né? E essa mulher, ela pode, sim, ter essa segunda chance com Cristo. Sim ou não, pastora? Sim, né? E assim, a gente precisa entender que existe muito preconceito sobre isso, né? Isso não quer dizer que você é menor do que ninguém, porque você talvez já casou, ou talvez você não conhecia Cristo, e você teve filhos, e você teve uma vida, mas você se converteu, você aceitou a Jesus, e você veio para Cristo, e aí Deus te deu essa segunda chance, né? Você quer casar, porque tem mulheres que não querem casar, mas tem mulheres que querem casar. Tem mulheres que querem ser felizes, querem encontrar um novo amor. E ela, se é viúva, se é divorciada, ou se ela nunca casou, é uma mãe solteira, e ela tem o desejo de casar certo, ela tem todo o direito. Só que a gente precisa entender que a gente vai enfrentar muitos preconceitos, e principalmente dentro da igreja, né? Dentro da igreja existem esses preconceitos, né? Essas pessoas, assim, é aquilo que a gente estava falando, tá dentro da igreja, é uma pessoa de Deus, mas ela tem uma visão completamente equivocada. Então, essa pessoa não é uma pessoa de Deus assim, né? Mas assim, como está na igreja, e as pessoas têm esse costume de dizer, não, está na igreja, né? Porque Jesus disse que nem todo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Então, nós precisamos entender que você vai enfrentar preconceitos, né? Porque você já tem filhos, ou você já teve um casamento, né? Você não é uma moça ali, uma mulher virgem, como às vezes, né? Muitas das vezes alguns querem encontrar. Então, você precisa também estar preparada para isso, né? A Ruth era uma mulher que era viúva, foi casada e decidiu aceitar o Deus de Noemi como Deus da vida dela e encontrou Boaz, né? Deus preparou uma bênção para ela. Então, isso não quer dizer que você vai ser feliz, isso não quer dizer que você está taxada para o resto da vida. Tem mulheres que dizem, eu não vou ser feliz, porque as pessoas têm essa visão a meu respeito. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Né? Como a gente começou essa live, a sua santidade, a sua comunhão com Deus, aquilo que você prioriza diante de Deus. Né? Eu passei por muitos preconceitos, né? Porque já tinha filhas, e às vezes as pessoas taxam, né? Porque você já tem filho, ou você não tem o direito de ser feliz, ou você... Mas aí você precisa ter o coração blindado. Você precisa ter o coração. E é algo que você precisa observar, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você está procurando a pessoa e ela tem essa visão, você já tem que deixar essa pessoa de lado. Essa pessoa... Ela não dá para você, não é a pessoa para você, né? A pessoa para você é uma pessoa que tem um coração em Deus, um coração que realmente quer encontrar uma mulher para... Que acredita que as pessoas mudam, porque ele também mudou, né? Porque exatamente. Mais feminina aqui. Então, se ele mudou, o cara às vezes era cachaceiro, baladeiro, farrista, enfim, e ele mudou também. Ele, né, aí a gente tem toda aquela questão da sociedade, mas ele era homem, ela é mulher, mas isso tem nada a ver. Em Cristo, seja homem, seja mulher, seja judeu, seja romano, todos nós somos em Cristo, uma só coisa. Então Deus, ele na verdade, ele restitui, não o corpo físico, o espírito da pessoa, né? Ele transforma a pessoa. Então, assim, é claro que aquela mulher, se de repente ela deu uma cabeçada na vida, quebrou a cara, ou até mesmo não deu certo com outro relacionamento, não por culpa dela também, às vezes por culpa do outro, mas agora ela veio para Cristo, ela é uma nova criatura, ela é uma pessoa que... E aí ela tem que observar se essa pessoa tem esse preconceito, essa cobrança, então ela já pode saber que não é para ela, né, pastora? Exatamente. Então Deus está preparando para mim alguém que vai me aceitar
né, independente do meu passado, que vai aceitar a pessoa que eu sou hoje. Quem eu sou hoje. Não é olhar para o meu passado. Porque se a gente for olhar para o passado de cada um da igreja, na sua grande maioria, né? Então, e na verdade, todo mundo tem um passado. A Bíblia diz em Efésios, né, que Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Né? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. E cada um tem ali, e Jesus disse também, a palavra de Deus diz que ele lança no mar de esquecimento todos os nossos pecados. Então, se uma pessoa está em Cristo e ela não tem a mesma visão do seu Salvador, essa pessoa não é para você. Porque a Bíblia diz que Jesus faz tudo novo. Então, você é uma pessoa recriada em Cristo Jesus. Você é uma pessoa que Jesus escolheu para que você vá e dê fruto e esse fruto permaneça. Né? Você tem um valor. Então, você precisa entender isso. Tem valor e se dá esse valor, né? Olhar e se dar esse valor. Não é verdade, pastora? E se dá esse valor. Travou aqui de novo. Vamos tentar conectar de novo com ela. Ah, esse papo é tão bom, né? Ela estava falando de Ruth. E Ruth... Ah, voltou, pastor. Né? A pessoa muitas vezes se preocupa com o que o outro pensa. Você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você. Quem você é diante de Deus. Então você precisa ter certeza disso. Né? O preconceito existe, mas existe. Né? Existem muitas pessoas preconceituosas nesse sentido aqui, em todos os sentidos, dentro da igreja, porque a Bíblia diz que lá está o joio e o trigo. Então você precisa separar, você precisa se juntar com a parte boa, você precisa separar o que é bom, reter o que é bom, examinar as escrituras e reter o que é bom. Então dentro da igreja é um lugar que nós estamos ali para adorar o Senhor, mas Jesus falou que existe o joio e o trigo, existe ali, né, as ovelhas e os bodes. Então você precisa entender que você não tem que levar em conta o que as pessoas pensam ou taxam ao seu respeito. Porque aí você talvez possa naufragar, deprimir e achar que para você não tem solução. E às vezes, pastora, a pessoa fica focada numa pessoa que está desprezando, que tem preconceito, quando do lado tem uma pessoa que aceita, recebe, né? Pois é. Eu vou só ler uma passagem aqui, se a senhora me permitir. Pode ler. João 10, 22, e diz assim, ó, em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-se, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Ou seja, até quando a gente vai ficar com essa dúvida? Se tu és o Cristo, dize logo abertamente. E respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. E o que eu quero dizer com isso? Os fariseus estavam ali querendo que Jesus falasse quem ele era, mas Jesus não era tempo de Jesus falar ainda. Então eles estar pedindo uma prova. E tem muito disso, né, pastora? Querer pedir uma prova de amor. Porque acho que a pessoa já teve um casamento, já teve filhos, já teve uma vida íntima. Então ela quer pedir uma prova. E Jesus falou para eles, se eu vou dar prova para vocês nada, não vou nem dar atenção ao que vocês estão falando, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então se alguém te pedir prova, minha querida, olha, faça como Jesus, não dá nem atenção. Porque se não está ouvindo a voz de Deus, vai ouvir a voz de quem mais, né? Então, quer dizer, não pertence à sua tribo, não. Jesus falou para eles, eu estou falando, se vocês não acreditam no que eu falo, nem as minhas obras vocês acreditam, então vocês não são as minhas ovelhas. Então, nessa hora, Jesus desprezou aquele povo mesmo, porque, de fato, eles queriam alguma coisa de mal, né? Eles tinham uma intenção má com Jesus. Então, se alguém chegar, a gente estava falando disso, né, pastora? Se alguém chegar e pedir prova, o que a gente tem que fazer, pastora? Para essas mulheres. Verdade. Existem essas ciladas, né? O diabo sempre vai armar essas ciladas. E aí você precisa entender qual o seu propósito, né? A quem você está buscando. Como a pastora falou, eles sempre tinham uma outra intenção, os fariseus. E Jesus, como conhecedor, cheio de sabedoria, e essa sabedoria Deus dá a você, minha irmã. Amém. Deus, ele te dá liberalmente se você pedir. Então você precisa ter essa sabedoria e entender que aquela pessoa não é para você. Eu estava também lendo lá em Coríntios sobre o jugo desigual,
né? A pessoa às vezes está dentro da igreja, mas ela compactua de um jugo desigual. Então não entre nessa desigualdade com essa pessoa, né? Saiba discernir, porque não há comunhão entre luz e trevas. Isso, né, não quer dizer que a pessoa está na igreja, mas às vezes ela vive em trevas. Ela não se rende ao Senhor. Como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se a pessoa é de Deus, ela vai ter o caráter de Cristo. E você vai identificar isso orando ao Senhor e buscando a Ele. Pode falar, pastora. Tem uma irmã aqui dizendo: casei, meu esposo era beberrão e festeiro mulherengo. Hoje é servo do Senhor dos Senhores. Há exceções, porque Deus ele é soberano. Mas a gente tem que andar na regra, né, pastora? A gente tem que andar na regra. Se a pessoa já conhece a Cristo, talvez eu não conheça a história da irmã, não conheço em detalhes, né? Então, eu não sei se ele se converteu ao longo do caminho, ou se ela também já conhecia a Cristo. Aí a gente não vai abrir muito, porque são muitas histórias aqui, a gente teria que ter muito tempo. Mas, assim, o bom é andar na regra, porque a regra faz com que você não se perca nunca. Ah, mas eu conheço uma prima, eu conheço uma irmã, eu conheço alguém que deu certo. Um caso específico, 1 em 1 milhão, Deus tinha um propósito diferente naquele sentido, eu não sei. Tem coisas que estão até encobertas para nós, né? Que a Bíblia diz sobre isso. Mas só que, se você andar na regra, não vai errar, né, pastora? Se a gente andar não vai errar. Regra, não é uma regra de homens, não. É os princípios de Deus, é aquilo que Deus fala ao coração, é os mandamentos, é aquilo que Deus coloca. Uma das coisas, por exemplo, é amar Deus sobre todas as coisas. E quando Ruth, uma mulher viúva, que tinha tido uma vida já, ela entrega o seu coração para o Deus de Noemi, ela diz: o teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Quer dizer, tudo que Deus tinha herança para o seu povo, Deus deu a ela, né? Então, Deus tinha herança, né, pastora? É verdade, sim. Boaz, ele tinha, né? Aí Deus deu a ela, porque ela era moabita e Boaz era de Israel, então judeu. Então, Deus deu a ela uma herança. Então, se essa mulher ficar firme, Deus tem recompensa, pastora. É verdade. A Bíblia diz: se a gente ouvir atentamente a voz do nosso Deus, ele diz que a bênção virá e nos alcançará. Né? A bênção em todos os sentidos. Às vezes o seu propósito, o seu sonho é casar. Né? Eu tinha um sonho de casar. Né? Eu não queria ficar solteira. Eu também. Eu não queria ficar solteira, não. Eu casei, meninas, com 32 anos. Vai voltar aí. A minha história eu já contei para várias pessoas. E eu me inspiro a falar de vida sentimental, porque assim como a pastora Sulavita teve uma experiência também. Pastora, eu estava falando, porque travou, aí quando trava eu continuo, né? Porque senão fica parado. E a senhora estava falando a gente estava falando de Ruth, que quando ela entrega, né? Ama esse Deus de todo o coração, Deus tem recompensa. Então, se a gente ficar firme, se não tiver que dar prova de amor para ninguém, se ficar firme, Deus vai recompensar, né, pastor? Deus vai recompensar, Deus vai dar a pessoa certa para você. Você vai encontrar a pessoa de Deus que vai te fazer feliz, que vai andar na mesma visão, né? Você não vai sofrer, né? Você não vai sofrer, porque a pior coisa é você casar e depois você se decepcionar. Né? Você casar e depois se desiludir com aquela pessoa. Você achar que casou com uma pessoa e na verdade você casou com outra. Isso é terrível, porque nós sabemos os problemas que temos dentro da igreja em matrimônio, né? Quantas mulheres sofrem, quantos homens também sofrem por terem casado, mas eles não tinham Cristo. Você hoje conhece Jesus e você tem toda a oportunidade, você tem o privilégio de não errar, de orar ao Senhor, de realmente tomar posse dessa recompensa, porque Ruth foi muito abençoada, né? Então você pode sim ser muito abençoada nessa área. É saber esperar, é saber realmente ouvir a voz de Deus, esperar o tempo certo, e Deus com certeza ele derramará sobre a tua vida a vontade dele, que é boa, perfeita e é agradável. Né, pastora? O primeiro é verdade, pastora. A senhora está falando, o Espírito Santo está ministrando aqui no meu coração para essas mulheres solteiras, separadas, né? Tá travando aqui ou aí? Acho que travou aqui. Parou? Tudo ok? Essas mulheres ok, agora, ok. Essas mulheres são solteiras, viúvas, separadas, enfim, mas que desejam ter, né, uma pessoa, enfim, casar-se de novo. O primeiro noivo que você precisa ter, minha irmã, é Jesus. Porque Jesus, ele vai preencher o teu coração. Acontece que muitas vezes
as mulheres elas querem preencher esse espaço não com Jesus, mas com o homem, né? Com a pessoa. Então a primeira coisa é preencher o Jesus. Eu sei disso, a senhora falou um pouquinho do seu testemunho, o meu é longo, também não dá para falar tudo, mas eu fiquei 12 anos, eu me converti aos 21, mais ou menos, 21 anos, já ia fazer 21, e ali fiquei 12 anos na igreja, nem dentro da igreja eu namorei, fiquei ali aguardando, esperando, né? E o Senhor abençoou. E nesses 12 anos, por mais que as pessoas falavam, você não vai casar, e botavam o dedo na minha cara, a gente crente na igreja. E eu sabia que Deus estava trabalhando no meu coração com muitas coisas, né? Muitas tristezas, muitas dores, não de outros relacionamentos, que eu não tive muito, mas assim, talvez coisas minhas mesmo, porque minha mãe separou do meu pai, né? Tinha essas coisas, então eu não vi o casamento assim como uma coisa tão especial assim. Então Deus foi maturando isso no meu coração, Deus foi transformando. E cada um tem uma experiência. Por exemplo, uma mulher que se separa, ela às vezes carrega um trauma, né? Às vezes ela carrega ainda uma lembrança ruim, um ciúmes, uma insegurança, um medo, né? De acontecer o que aconteceu no passado. Então Jesus precisa te curar primeiro, não é isso, pastora? Antes de vir a pessoa, porque senão ela vai lançar todas as suas expectativas no homem, e a nossa expectativa tem que estar em Deus, não é, pastor? Verdade, pastor. Isso é importante, a senhora achei importante, porque lá em Tito, a Bíblia fala sobre o que nós devemos ser, né? Que ele começa dizendo que as mais velhas ensinem as mais novas a amarem, a respeitarem a seus maridos, serem boas donas de casa. Então, existem muitas coisas, quando você prioriza Deus, por exemplo, eu queria casar, e um dia eu abri a Bíblia nessa passagem de Tito, e ali ele falava que eu tinha que ser uma boa dona de casa, eu não era dona de casa, né? Então, assim, tem coisas que Deus tem que maturar em nós. Nós temos que nos preparar. E como é que a gente se prepara? Em Deus, buscando ao Senhor, né? Fazendo aquilo que ninguém pode fazer por você. É você que tem que buscar de Deus, para que você possa receber a bênção e você esteja preparada para essa bênção. Porque é como a senhora disse, às vezes a pessoa quer tanto uma coisa e acaba se precipitando. Coloca o homem na frente de Deus. E aí vai dar tudo errado. Porque às vezes nem você está preparada para esse casamento. Você precisa se preparar. Porque você entende que o casamento é algo sério. É algo para até a morte. Até que a morte os separe. Quando Deus recolher cada um. Então a gente precisa se preparar. Deus, como a pastora falou, existem até sentimentos que Deus precisa maturar. Deus precisa curar em você. Deus precisa modificar a nossa mente, né? Até eu lembro da dona Ivna ontem falando, ela disse que casou e não queria ter filhos, né? Sim. Então, assim, tem muitas coisas que Deus tem que amadurecer. Deus tem que amadurecer. A visão, né, da mulher de ser ajudadora, edificadora, de ser aquela pessoa que vai estar ali. Então, muitas das vezes você precisa ter essa maturidade, porque senão você vai ter muitos problemas. A gente vai encontrar muitos problemas. E depois não vai querer, Deus, mas eu sou de Deus. Não, você é de Deus, mas a gente tem que esperar o tempo do Senhor. E a gente tem que entender isso. Assim como um fruto, né, pastora? Que tem a sua época de ser maduro, né, de maturar. E ele aí está pronto para a sua utilidade. Mas fora isso, não. Então, assim, Deus, ele sabe o tempo do fruto, ele sabe o tempo de tudo. E a gente precisa dar tempo a Deus. Às vezes a gente quer muito tempo de Deus, a gente quer muito, né? O nome aqui do tema é como vida sentimental, como esperar o tempo de Deus. Como esperar, como esperar o tempo de Deus. Então você precisa saber, existe uma forma, né? Um jeito, uma maneira de esperar. Esperar permitindo Deus te curar, permitindo Deus. Por exemplo, eu conheci algumas moças ao longo, são 22 anos de conversão e 15 anos, vai para 15 anos que eu prego. E são muitas histórias, é claro, não dá tempo de falar aqui. A senhora também, eu creio. E aí eu conheci uma moça uma vez que ela nunca teve um bom relacionamento com o pai. E isso, ela tinha uma carência muito grande. E o que aconteceu com essa moça? Todo rapaz que chegava, ela se entregava. Ela abria o seu coração. Só que ali, a pessoa do outro lado, e o diabo também, sabendo dessa ferida que ainda não era curada, infelizmente acontecia, não era a pessoa, né? Acontecia alguma coisa, esse rapaz abusava de todas as formas e ela ficava derrubada. E aí a gente vai perceber que existe um mal, uma raiz, um mal emocional, um mal psicológico, um mal espiritual,
que ficou ali desde lá, às vezes da infância, de alguma situação, que ela não se curou. E aí, só quando a moça aí, ela se converteu e tal, e ela se converte, e aí ela diz que a vida dela realmente começa a ter outro olhar. E ela começa a olhar, não mais para aquela carência, porque a carência Jesus tinha curado. Então agora ela ia olhar realmente para alguém que ia ser o seu marido e tal. Ela não ia ter mais necessidade de estar com alguém. Tá entendendo, pastora? Tem necessidade. Às vezes as mulheres têm medo e acabam fazendo apostas erradas porque tem medo de ficar para titia, tem medo de ficar sozinha, né? Hoje em dia é muita pressão na rede social, é o status, né? Em relacionamento com alguém, né? Não é mais ou menos isso, pastor? E aí a pessoa verdade. Fica meio pressionada, tá todo mundo namorando e eu também não. Fala um pouco sobre isso, é verdade? Pastor? A carência, é verdade, pastora. Muitas das vezes a carência, ela, como a senhora diz, as pessoas ficam olhando para a vida dos outros, olha a rede social. Irmãos, às vezes muita rede social é muito fantasia, né? Travou aqui. Mas o papo é bom, né? Quero você interagindo aí com a gente. Em nome de Jesus, travou aqui de novo. Vai voltar, vai voltar. Ela estava dizendo da rede social, né? Que. Não, agora voltou. A senhora estava falando da rede social, que às vezes da rede social, que quem é feliz de verdade não precisa estar se expondo e mostrando isso, mostrando aquilo. Então, às vezes, a carência, as mulheres, por essa falta de maturidade, ficam olhando muito para isso. E aí vai, como a senhora disse, ninguém me quer, eu também não caso. Vai chegar Natal, vai chegar não sei o quê, Dia dos Namorados, e eu não tenho ninguém. E aquela coisa, aquela melancolia. E mães, busca o Senhor, né? Que o Senhor, como diz lá Isaías, seja teu marido, ele seja teu tudo, ele seja o centro da tua vida, ele seja suficiente para você. Porque no tempo de Deus e no tempo certo, Deus vai te abençoar. Deus vai te dar a pessoa certa. Não fica olhando para o mundo. Eu falo muito isso no MQV, nas reuniões de mulheres. Não vai buscar no mundo o que não serve para você. Não fica olhando, né, para essas atrizes, para essas coisas. Não fica olhando para o mundo, não, irmãos. Busque em Deus. Busque em Deus o que você precisa. Busque de Deus. Tenha temor de Deus. Se envolva com Deus. Se envolva com as coisas de Deus. Que Deus vai fazer o melhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas às vezes a gente se perde. Essa carência. Aí vem as más conversações. Vem as más amizades, né? Vem ali situações que o diabo, né, prepara para a tua vida. E aí, como a pastora falou, você depois fica na ilusão, cai, fica ali triste, derrubada, se sentindo um lixo, né? Quantas vezes eu ouvi tantas mulheres dizer, eu estou me sentindo um lixo, um trapo, uma coisa como que alguém usou e jogou lá, né? Por quê? Porque você acusa, né? Exatamente. Vem para pesar, vem para pesar a mão, para dizer, tá vendo? Ele faz a pessoa se colocar aquela situação e depois ele vem para acusar. Mas nós estamos aqui para declarar que nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que se nós, no caso, né, as mulheres solteiras que estão em busca, ou enfim, as divorciadas, as viúvas, que estão em busca realmente de restituir a sua vida sentimental, que tenha Cristo como seu noivo, em primeiro lugar. Verdade. Né? Venha restaurar o primeiro relacionamento de amor que nós temos que ter o amor de Deus, Jesus. né, pastora? É verdade. Relacionamento. Porque se não for assim, só vai ser dor, desilusão, carência, porque não há quem seja perfeito, só Deus é perfeito. E aí você vai estar com uma pessoa que também não é a certa, certo? Não é perfeito, né? Então você não vai estar com a pessoa certa, né? E aí não é a pessoa certa e ainda não tá. Como que eu posso dizer? Está acabando aqui. 27 segundos aqui restando. A gente vai voltar, não saia daí para a gente concluir aqui, só fechar aqui o nosso pensamento, e aí a gente já volta rapidinho com a pastora. Tá bom, pastora? Tá bom, pastora. Muita travada, vai cair, mas a gente vai voltar e a senhora vai orar pela vida sentimental dessas mulheres abençoadas. Amém. Em nome de Jesus. Aqui. Tá bom? Tá.